pessoal, boa noite. Então, hoje a gente está aqui para poder ter a nossa segunda aula com o professor Ronald, né? Na outra vez foi tão bom para todos nós aqui, que sentiu essa necessidade de ter um novo encontro, e o professor Ronald gentilmente aceitou o nosso convite. Vou passar a palavra para ele e a gente faz como a gente fez da outra vez, tá? O professor Ronald vai ter o tempo de fala, vocês podem ter também o tempo de vocês de perguntas, tá bom? Fica à vontade, professor. Bom, boa noite, ainda é noite, boa tarde, boa noite. Fico feliz de estar aqui de novo, agradeço o convite. E eu vou, na aula de hoje, seguir uma sugestão que a Débora me deu, que ela falou que queria que eu falasse sobre o Etienne Souriau. Então, eu vou procurar. É um filósofo complexo, não dá para eu, em 1h30, falar tudo o que ele diz. Eu vou tentar sintetizar as principais contribuições dele. Ele é um sujeito que nasceu em Lyon, em 1892, morreu em 1979, e é um sujeito que é curioso, que ele foi muito famoso no tempo dele, até os anos 50, e agora ele está sendo retomado e reeditado. O livro dele mais famoso, chama Sobre os Modos de Experiência, ele foi reeditado pelo Latour e pela Isabelle Sanguer, em francês, e já ganhou uma tradução em português da edição N-1. Então, algumas coisas que eu falar hoje, vocês podem comprar o livro, que é muito bom, com uma longa introdução do Latour e das Sanguer. Né? E há um autor que é David Lapujade, até o livro aqui, chamado As Existências Mínimas, também da edição N-1, que escreve um livro impecável. David Lapujade é uma espécie de Deleuze contemporâneo. O Deleuze ele fazia recensões de grandes autores clássicos, Kant, Foucault, Hume. O Lapujade faz isso também. Ele pega e faz livros excelentes. Tem um muito bom sobre o William James, também já traduzido, e esse aí ele dedica ao Souriau. Então ele faz uma leitura contemporânea do Souriau. Souriau é um sujeito que escreveu muitos anos 40, 30, 40, ele tem uma linguagem meio vetusta, então usa um palavreado meio diferente, e então é importante trazer ele para a contemporaneidade. E esse livro do Lapujade é muito bom, eu indico que todo mundo chama As Existências Mínimas. Bom, vamos lá então começar a falar no Souriau. Eu dividiria o Souriau em dois momentos importantes que eu vou tentar falar. Por um lado, ele é um filósofo das existências. Ele tem um livro sobre os modos de existência. Vou falar um pouco sobre isso, na primeira parte da minha fala. E ele é também um sujeito que envolve uma estética. Ele trabalhou muito a questão da estética. E a estética envolve a questão da arte. Então, na segunda parte da minha fala, eu vou tentar sintetizar essas contribuições do Souriau sobre a arte. É muito interessante o trabalho que ele faz sobre arte. E se vocês lerem mais ele a fundo, vão ver que tanto a parte mais filosófica quanto a parte sobre a estética tem uma relação muito grande uma com a outra. Falando, então, na primeira parte, ele é o filósofo dos modos de existência. Ao contrário da fenomenologia, que coloca sempre o sujeito de percebedor, o Souriau é mais do caminho do pragmatismo, que as coisas acontecem. Então, né, como diz o Caetano, uma coisa acontece. Né? Vou falar algumas palavras sobre essa coisa da existência. Para o Souriau, as coisas existem. Existem enquanto fenômeno, por exemplo. Existe a tempestade,
pôr do sol, nascer do sol. Existem coisas que o Latour estudou muito, objetos, redes. Existem instâncias como imaginação. Por exemplo, você tem o personagem de uma peça que foi escrita. São coisas que existem. E, finalmente, vai ter, além das coisas da imaginação, tem um movimento de coisas muito especiais que são os virtuais. Essas coisas existem. Agora, o que é interessante, sou eu, que, pegando uma tradição muito grande da filosofia, não é o sujeito que percebe, como na fenomenologia, mas é essas coisas que nos afetam. Então, é interessante no o jogo do afeto, do afetar e ser afetado. Há um estudo muito interessante que pode ser feito, como as coisas nos afetam. Então, por exemplo, pôr do sol que eu falei. Eu me emociono com o pôr do sol, ou com o nascer do sol, ou me aterrorizo com uma tempestade. As coisas acontecem e me afetam. As coisas do mundo, existem coisas. Por exemplo, o exemplo bem bobo da minha vida. Eu gosto muito de música clássica, eu venho de uma família europeia, sempre gostei muito de música clássica. Quando eu era novo, eu tinha que correr atrás dos discos, bolachão, para ouvir música. Depois, quando eu vou ficando mais jovem, já existiam os CDs, depois existia... Hoje em dia você consegue música pelo Spotify. Mudou o modo de você ouvir música. A existência de novos objetos, o Latour fala muito nisso, cria outros modos de vida, modos de existência, e eles nos afetam. Afetam para bem ou afetam para mal? Eu sempre digo que eu sempre gostei muito do Bruno Latour, e a área de tecnologia dele, de ciência e tecnologia, foi uma descoberta quando eu comecei a estudar isso, há uns 20 anos, 30 anos atrás. Quando você descobre que você usa a tecnologia para fazer o gabinete do ódio. Então, o objeto cria um ambiente diferente para bem ou para mal. A existência dos objetos muda o mundo. Essa coisa da existência, então, é uma coisa que o Suryo vai explorar. De que maneira um objeto me afeta? De que maneira as coisas me afetam? De que maneira o ambiente me afeta? De que maneira um imaginário me afeta? Então, todo esse estudo sobre o Latour, ele fez um livro magnífico chamado Investigações sobre os Modos de Existência, que, de certa forma, é fundado na tradição do Suryo. O Latour vai dizer que há modos de experiência, já numa linguagem muito contemporânea, que nem o Suryo, já passados 30, 40 anos, mas o que o Latour diz? Existe, por exemplo, um modo de experiência da arte, existe um modo de experiência da economia, existe um modo de experiência do direito, existe um modo de experiência da existência. Eu estou falando de experiência, que é mais ou menos próximo, modo de existência da religião, e elas nos constituem. Tem uma frase muito boa do Bruno Latour nesse livro dele, que ele diz: eu gosto de bar. Ele diz: não, negativo. Você não gosta de bar. O bar constitui você como um ouvinte de música. É porque o bar produziu música, é porque Beethoven produziu música, é porque uma série de autores produziram música que você ficou atento à música e ficou, então, um ouvinte de música, e você pode, no final do processo, dizer que gosta de música. Então, as existências, elas fazem você ter experiência. Tanto que eu estava confundindo os dois. Há modos de existência que fazem você ter experiência. No linguajar do Suryo, você responde a esses modos de existência. Você, como no exemplo do bar, você passa a gostar de música porque existem músicos. Você passa a gostar de literatura porque existem livros.
você passa a ser um sujeito que se envolve com religião e economia, porque há sistemas instituídos que te constituem. Esses objetos te constituem. Aí alguém poderia perguntar, mas se eles te constituem, como é que fica o indivíduo? É por isso que eu gosto do Surriot. O Surriot, ele ao mesmo tempo é um filósofo que está dizendo que você é constituído por algo que vem de fora, mas ele dá espaço a você, como um indivíduo, a responder a esses espaços, a esses movimentos que te constituem. Então, o interessante do Surriot é que o sujeito ele é fundamental para que essas coisas aconteçam. Por isso que eu acho que, de certa forma, ele tem uma contribuição importante para a psicologia social. Eu não sou simplesmente um sujeito passivo que recebe existências físicas ou de coisas, ou de imaginários, ou de virtuais. Eu vou falar sobre o virtual daqui a pouco. Mas eu sou constituído por essas instâncias, eu respondo a elas. Então é muito interessante isso, gostaria de insistir. Eu reajo a essas coisas que me constituem. Por exemplo, no imaginário, você imagina uma criancinha com medo do escuro, que tem um monstro lá de fora que ela tem medo. Você é constituído por esse medo, como criancinha, segundo um exemplo do Apujado, e você reage a isso de uma certa forma, dormindo com o cobertor debaixo do seu rosto e tal. A sua reação é alguma coisa algo que foi constituído, mas que o próprio imaginário seu constituiu. Então é um jogo de a mesma coisa é constituída no ambiente externo e você reage a ela de forma respondendo a essa instância que te afetou. Agora, há coisas que são óbvias. Você reage a um celular, você reage a uma tempestade, você reage. Mas como é que ficam os imaginários? Tem uma parte muito interessante do Surriot, é sobre as questões do imaginário. Ele vai criar um termo que é muito curioso, que chama solicitude. Os objetos solicitam a gente. Os imaginários nos solicitam. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, o que adianta uma peça de teatro se ela não for representada? O que adianta um livro se ele não for lido? O que adianta uma música se ela não for tocada? Os objetos, eles obrigam você a se posicionar junto a eles e a agir. Não sei se eu estou indo rápido demais, mas eu acho isso muito curioso. Você que cria esses objetos, mas esses objetos, alguém escreveu uma peça, Shakespeare escreveu uma peça, Molière escreveu uma peça, e Magalhães Rosa escreveu o Grande Sertão Veredas, mas o que adianta esse livro se ele não estiver lá numa biblioteca? É preciso ler ele, é preciso se afetar com ele. Aí começa a entrar a questão da arte. A arte é exatamente uma produção de seres que envolvem a feitura de indivíduos. O indivíduo tem que fazer aquilo. Alguém tem que escrever uma peça. Alguém tem que compor uma música. Alguém tem que pegar e levar adiante um projeto. Então, a vida é feita de projetos. Tem um livro do Surriot em que ele vai dizer você sempre tem que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa é fundamental. Na teoria da Torre, o Latour sempre fala o que faz fazer. O Surriot, já nos anos 30, 40 do século passado, se preocupava com isso. Eu sei fazer alguma coisa. Mesmo quando eu decido que vou até a esquina comprar pão na padaria, tem que ter um projeto. Eu não vou de qualquer jeito, eu tenho que botar a roupa, tenho que pegar dinheiro na carteira, tenho que descer o elevador, tenho que caminhar até a padaria, tenho que pagar o pão, tenho que voltar para casa. Você tem projetos que você desenvolve. Desculpa. Há um texto do Surriot que ele diferencia gestão com instauração. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa ideia
muito peculiar do Surriot sobre a ideia do instaurar. Mas vamos falar antes da gestão. Um administrador faz uma gestão. A gestão é organizar as coisas segundo um planejamento. O planejamento, ele, de certa forma, ele segue um modelo que você quer realizar. Você, lembrando um pouco da análise institucional, não sei se vocês já estudaram análise institucional, mas existem instituições, existe que os analistas institucionais chamam de institucionalização. Existem instituições que seguem uma determinada... Uma vez que as coisas estão institucionalizadas, elas seguem um determinado processo de estabilização. Cada um vive numa casa que provavelmente tem uma mãe, um pai, com planejamento, e você segue determinadas rotinas. Então, o Surriot disse, é importante ter essa ideia do projeto. O projeto é mais ou menos, desde a coisa banal, de que nem eu falei, saindo da esquina para comprar pão na padaria, ou então chegar e pedir um Uber, ou chegar e organizar a sua vida de trabalho para estudar, ou eu mesmo organizar uma aula. Eu tive que rever diversos textos do Surriot, do Arthur, para preparar a aula de hoje. Planejei isso, estou executando uma aula. Agora, isso é completamente diferente do que ele vai chamar de arte. É aí que a coisa começa a ficar, ao mesmo tempo, interessante e complexa. O Surriot, a arte não é um planejamento, nem é um projeto. O Surriot, a arte é o processo que ele vai chamar, acho que anafra, um termo lá meio obscuro dos anos 30, 40, é o trajeto que você tem até chegar a uma obra de arte. Aí que eu achei interessante falar do projeto para comparar ele com o trajeto. O Surriot, aí entra uma outra coisa muito interessante que ele vai desenvolver no texto dele, que é o que ele chama de a incompletude de todas as coisas. As coisas, elas não são completas, elas são incompletas. Deixando um pouco a arte de lado, daqui a pouco eu volto a falar na arte, há uma certa incompletude das coisas. O Surriot, então, é aquele sujeito que não é como o Descartes, penso, logo existo. Eu não existo porque penso, eu existo porque eu ajo. E eu existo porque as coisas acontecem. E as coisas acontecem porque elas vão se transformando e tem um determinado patamar, mas é possível ir além desse patamar. As coisas não são, elas vão evoluindo. Desde a evolução biológica até as coisas não são. Eu não estava falando sobre ouvir música. Ouvia música no bolachão, depois eu ouvia música no CD, depois eu ouvia música na rádio, agora eu ouço música no Spotify. As coisas vão se transformando, tanto na tecnologia quanto na própria história. A história, o Whitehead, que é um filósofo que eu gosto muito, ele trabalha isso. As coisas vão acontecendo. Por terríveis que sejam as guerras, as maldades humanas, a gente hoje, no século XXI, está mais civilizado do que 3, 4, 5 mil anos atrás. As coisas vão se modificando, as coisas vão se transformando, as coisas vão crescendo. Parece simples o que ele está dizendo, mas qualquer coisa pode mudar. Aí ele dá um exemplo no texto dele, uma mesa. Uma mesa, ela é uma mesa, mas ela pode ser uma mesa tosca, como ela pode ser uma mesa trabalhada pela carpintaria, como ela pode ser uma mesa que foi desenhada por um artista, como ela pode ser algo que compõe o mobiliário de um professor, como ela pode ser o lugar que o treinador senta para orientar o time de futebol. Uma mesa não é simplesmente um objeto simples, é uma coisa que pode ir ganhando sentido no momento que ele está inserido no conjunto de atividades.
Então, existe essa incompletude do objeto, qualquer que seja ele. O que o Surreal vai dizer? Que o artista ele tem o trajeto, e que esse objeto que vai ser criado pelo artista nunca está pronto. Ao contrário do planejamento do cara que faz a gestão, de certa forma, utilizando o que já existe, as leis, as normas, as regras, o estabilizado, o instituído, para usar a linguagem da análise institucional, o artista ele tem essa peculiaridade de fazer algo de novo. E o novo não é ele que faz algo de novo, ele tem um desejo de ser artista. O artista não é artista porque quer, o artista é artista porque é artista. Vamos pegar um exemplo que eu gosto muito do Beethoven. O Beethoven ele vivia lá na virada do século XVIII para o XIX, ele era financiado pelos mecenas da época, mas é um sujeito que, ao compor, qualquer pessoa que vá na biografia do Beethoven sabe que ele foi um sujeito extremamente ousado, revolucionário. Ele criava músicas fundado no que ele vivia no entorno dele, mas ele criava algo de novo. O Sloyov vai dizer que ele instaura uma outra maneira de fazer música. Essa ideia de eu instaurar, eu acho muito interessante. Instaurar alguma coisa é criar algo de novo. Mas aí eu volto à ideia da incompletude que eu estava falando há pouco. O Surreal, nenhum objeto de arte nasce pronto. Porque se ele nascesse pronto, ele não seria arte, ele já está pronto. Então ele vai dizer que o objeto ele está assim num semi-obscuro, numa penumbra, numa ideia de alguma coisa e leva um tempo, para ele elaborar. Então ele segue um trajeto e esse trajeto não é linear. Posteriormente, não sei se fundado no Surreal, se por acaso ou dentro da tradição, o Latour vai dizer isso. Que quando você faz alguma coisa, você segue o ator, e seguindo o ator, você nunca segue uma linha reta. Na trajetória que você está se desenvolvendo, sempre acontecem surpresas, desvios de trajetória, labirintos, coisas que acontecem que fazem você mudar a trajetória. Eu não sei se a Débora já comentou com vocês, o conceito de mal entendido promissor, que tem muito com a Deplay, a Stanger. Você vai fazer uma pesquisa. A pesquisa é no campo. Aí você tem uma surpresa no campo que não é exatamente aquilo que você queria. Se você ficar numa visão clássica, você pega e expurga esse dado. Se você entrar num processo que é na linha do fazer com, da Márcia, que é Márcia Moraes, da ideia fundada da Donna Haraway de deixar que o problema emerja. Donna Haraway é uma outra bióloga, antropóloga americana. Quando alguma coisa acontece que não está prevista, eu repito, ou você deixa para lá e expurga o dado e continua com o projeto, ou você fica, epa, teve alguma coisa errada aí no meu projeto. Houve um mal-entendido. A realidade não está batendo com o meu projeto. Então você desvia a trajetória ela modificada. Essa mudança de trajetória significa que houve um mal-entendido, mas esse mal-entendido, se você for esperto, você captura esse mal-entendido e muda a sua rota. É o que ela chama, né, a Tanguer e a Depré também chamam, de mal-entendido promissor. É promissor porque alguma coisa aconteceu e mudou a trajetória. Voltando, então, para o Surreal, ele diz assim, a arte funciona assim meio com uma trajetória que é muito indefinida.
Imagina lá o Michelangelo martelando uma peça de mármore. Ele tem ideia do que vai acontecer. Ele instaura algo de novo porque ele é artista. Se colocar isso na mão de qualquer coisa, de pessoa que não seja artista, vai produzir alguma coisa. Eu vejo isso muito na música popular brasileira. Você pega alguma coisa na mão do Chico Buarque, eu acredito que para ele fazer aquelas músicas lindas dele, não é de uma hora para outra. Ele sentou, ele pesquisou, ele fez a poesia, ele se uniu com os meus músicos, ele foi caminhando para produzir aquelas lindas canções dele, levou algum tempo. E também porque ele foi filho de um cara que era muito importante na área da literatura, da pesquisa. É preciso que os objetos ganhem uma amplitude em função da sua ação. Uma das coisas que eu acho, voltando ao Sorriot, no que tange ao objeto, ele tem a sua coisidade, se puder usar o termo, mas ele pode ser transformado. Uma canção da música, citando Chico Buarque, ela pode ganhar uma dimensão rica, depois de um trabalho de um artista. Agora, tem muita coisa na música popular brasileira que o sujeito pega uma trilha e faz sempre a mesma coisa. Vai, 20 discos usando o mesmo esquema, para vender no mercado. Não quero ofender ninguém, então não vou falar nomes. Alguém pode gostar de um artista e eu posso estar ofendendo ele, mas vocês podem pegar aí esse pessoal e faz a mesma coisa só para vender. Não instaura nada de novo. O Caetano Veloso e a Gal Costa, o Tom Zé, nos anos 60, 70, instauraram o tropicalismo, botaram a música brasileira de cabeça para baixo, enfiaram guitarra elétrica no meio da MPB, se influenciaram com os Beatles, pegaram os baianos. Alguma coisa aconteceu nova e realmente extraordinariamente rica em potencial. Depois o Caetano se institucionalizou, hoje ele não é mais aquele artista extremamente criativo dos anos 70, embora ele continue fazendo coisas lindas. Então, o que o Sorriot vai dizer é que as coisas levam tempo. E aí ele vai fazer um negócio surpreendente. Um artista como Beethoven, como Michelangelo, ele fala isso com todas as letras, o foco dele é a obra. Não é ele, é a obra. Embora ele tenha se envolvido até o pescoço naquela produção, o importante é a obra. É a obra a fazer. É de que maneira ele se mobiliza para se instruir, para levar a obra a cabo. Professor, a Clara está com a mão levantada, e quando ela puder fazer a pergunta para o senhor, o senhor finaliza, por favor, tá? Vai lá. Clara? Pode ir. Boa noite, gente. Então, eu fiquei pensando aqui, né, dessa linha de compreensão, né, de que o artista ele segue um trajeto, e a gente pode pensar que todos nós temos todos nós somos de alguma forma artistas. Eu ia chegar lá. No finalzinho de um dos textos dele, ele vai dizer: o artista ele instaura algo de novo. Mas aí ele vai dizer: ele usa a arte como um exemplo muito bom para desenvolver essa ideia de como que você chega a um final que não foi projetado, mas foi instaurado. Você chega a um final depois de um longo trajeto. Não precisa ser tão longo, mas é preciso que aconteça esse trajeto. O Lapujada dá o exemplo do Henry James, que é o irmão do William James, que foi um escritor. Então, ele disse que o Henry James estava no restaurante e estava ouvindo uma conversa na mesa ao lado de uma mãe brigando com o filho por causa de uma casa, e se a casa era a herança, e aí como é que fica? E aí ele ficou ouvindo aquela conversa.
isso que o Surreal vai chamar de um virtual, que vai bater na cabeça do Henry James, que está escrevendo um romance. Então, ele captura uma ideia que ele ouviu no ar para incluir ela dentro de um romance que acaba gerando um conto dentro do romance, usando algo que disparou na cabeça dele. Então, não foi de uma hora para outra. Ele precisou estar pensando no romance e, de repente, o romance acontecer e ele capturar uma ideia e produzir isso. Isso mudou a trajetória dele, porque o romance ganhou uma outra vida em função da história que ele ouviu no restaurante. Então, isso é o escritor. Né? Um músico é a mesma coisa. Um Caetano Veloso deve ter ouvido qualquer coisa dos Beatles, aí na época dos anos 70 e tal, enfiou dentro de uma estrutura. Eu tenho um aluno que é o Rodolfo, né, que diz que alguma letra, eu acho que aquela Caminhando contra o Vento, Silêncio, mas ele captou uma frase do Sartre. Né? O Caetano Veloso, leitor de Sartre, pegou uma ideia de Sartre e colocou dentro de uma música. Esse trajeto de composição significa que a arte não é uma coisa óbvia, é uma coisa em que você usa a criação para chegar a um resultado. Aí você me pergunta aí, como é que fica no questão do psicológico. O Surreal vai dizer que você pode fazer a sua vida ser uma obra de arte. Você pode instaurar alguma coisa. Aí tem algumas coisas que eu preciso falar antes de desenvolver essa ideia. Tem um livro dele, que eu não sei se está traduzido, mas que é muito interessante, que tem o título Contribuições da Moral Estética para uma Moral. Ele quer desenvolver uma ideia da moral fundada na moral estética. Ele começa a falar o que caracteriza um artista. É interessante, não sei se vocês já leram um livro do Erich Fromm chamado A Arte de Amar. Esse livro é um livro interessante, vale a pena vocês lerem ele. O Erich Fromm. É um livro sem traduzido, em que ele vai desenvolver o que é o amor. Tirando fora toda uma série de questões que envolvem a formação do indivíduo, questões psicanalíticas, questões que não cabe entrar em detalhe aqui, mas ele vai dizer que amor é uma coisa que implica em calma, serenidade, disciplina, ao mesmo tempo coragem, ousadia. É uma série de elementos que implicam num posicionamento que o Erich Fromm vai dizer que vão constituir o amor. Uma das coisas que ele vai falar é saber escutar, saber agir, não se precipitar, principalmente ter disciplina. Eu gosto muito de Beethoven, vocês já devem ter falado qual o livro, que é A Arte de Amar, Débora. Eu li um livro, eu já falei a vocês que eu gosto de Beethoven, eu acho Beethoven um barato, um sujeito interessantíssimo, um sujeito que estava surdo, mas sofria com uma doença, que a mãe dele era sifilítica, ele era todo cheio de problemas, e compunha como ninguém, influencia. Tal. Aí o sujeito dizendo, vocês têm uma ideia meio falsa do Beethoven, descabelado, andando no meio da floresta, compondo a sinfonia pastoral, muito negativo. O Beethoven, segundo a biógrafa dele, era extremamente disciplinado, ele era super cuidadoso na hora de produzir. Então, eu fico me lembrando do Erich Fromm e estou voltando à moral estética que o Surreal fala no livro dele. Ele diz que o artista ele é ousado, ele arrisca, mas, ao mesmo tempo, ele tem consistência, ele é coerente, ele é cuidadoso. Então, a arte implica também um movimento que pode. O movimento do artista pode ser tomado como um parâmetro. Por mais que o artista pareça maluco, ele não é maluco, ele é super cuidadoso nas coisas que faz.
Mudando um pouco o tom que eu estou falando, trazendo um outro autor à baila, tem um filósofo alemão chamado Karl Otto Appel. Não sei se vocês já ouviram falar no Appel. O Appel foi um filósofo sociólogo alemão que estudou o nazismo. Não sei se vocês sabem, mas o nazismo ele surgiu nos anos 30 e tomou a força, né? Mas as pessoas sempre falam, não, o Hitler não fez o que ele fez porque ele queria. De certa forma, o povo apoiou o que o Hitler queria fazer. E se vocês vão à Alemanha, vocês vão ver que os bares têm um negócio que eles chamam de Stammtisch. É uma mesa em que os caras mais tradicionais vão sempre lá. E esse Stammtisch, na época do nazismo, tinha as pessoas mais conservadoras, mais de direita, que sempre se sentavam lá. Aí o Appel faz uma análise que eu acho muito pertinente, e ele era um sujeito financiado por Piaget, o Appel. Aí ele diz assim, tem gente que segue os movimentos piagetianos, né? Tensório motor, pré-operatório, concreto, formal, que são as etapas de desenvolvimento do Piaget. Mas tem gente que se fixa no lado concreto, e não vai além do concreto, que permanece no concreto. Mantidas as devidas proporções, sem falar muito nas questões políticas, é um pouco o que acontece no Brasil. Tem gente que se fixa numa posição mais reacionária, nela fica e não adianta, não vai além. Fica na parte concreta. O Appel falava isso do nazismo e a gente pode falar isso de movimentos de direita brasileiros. O pessoal permanece numa determinada forma e não vai além. O que o Sorriot diria é que esse sujeito não conseguiu ir além na sua incompletude. Agora, o sujeito que se informa, o sujeito que estuda, o sujeito que lê, o sujeito que pega e quer instaurar alguma coisa, ele procura ser um cidadão do mundo e procura estudar mais. O Richard Hort, que é um filósofo, um pragmatista americano, dizia, leia livros. Você lendo livros descobre que existem outros mundos, outros projetos, outros roteiros, e aí você vai se tornar uma pessoa melhor. O Roti morreu há algum tempo e eu diria, veja filmes. Eu acrescentaria aos romances do Rorty, que era filósofo, mas era da área da literatura, a questão do filme. Veja filmes, veja roteiros, veja formas de viver e transforme-se numa pessoa que se sintonize, que se afete. Então, o Sorriot é um grande filósofo do afetar e ser afetado e das respostas que você pode dar. Então, voltando, acho que foi Clara que falou isso, Clara Maria, salvo eu. Você pode transformar sua vida num projeto de instauração de algo de novo. Hoje eu estou lembrando muito dos músicos. Um músico que eu acho absolutamente extraordinário é o Schubert. Não sei se vocês gostam do Schubert, mas o homem morreu com 31 anos. Uma obra, assim, extraordinária. E você lê na biografia dele que ele, com 30 anos, queria estudar a composição. Uma obra incrível que o cara fez, pela vida toda fora, ele acabou morrendo de uma doença que tinha na época, tifo. É uma pena. Se o Schubert, com 30 anos, morreu, o que ele faria se ele vivesse até os 70, 80? Mas seja lá como for, perto da morte ele queria estudar mais. Quer dizer, o sujeito procura ir além do que ele pode, isso que o Sorriot vai chamar de ir além da sua capacidade, procurar completar, procurar fazer uma obra da sua vida. Tem nessa reedição que o Latour e a Stanger fazem do livro mais clássico do Sorriot, sobre os modos de experiência, tem um anexo no final, que é
modos de existência da obra a fazer. É um textinho de menos de 20 páginas que eu sugeriria que vocês lessem, que está nessa reedição da N-1 do Surriot, em que ele vai desenvolver essa ideia de que você pode e deve ir além do que você pode, para que o objeto, na sua incompletude, ganhe uma dimensão maior do que ficar como os usuários dos barzinhos alemães, sempre no mesmo discurso de direita que acabou gerando o nazismo. Para você romper com as ideias ideológicas muito que o que a Stanger chama de mot d'ordre, palavras de ordem, e rompe com isso para ir além para poder. Então, eu não sei se é um exagero dizer isso, mas o Surriot diz que para você fazer arte, você tem que ser um sujeito despojado, sistemático, coerente e ousado. E você pode fazer isso com a sua vida. Então, eu concordo com a Clara, acho que é Clara Maria que fez a pergunta, né? Que você pode usar a arte como um pretexto, como um modelo, como uma forma de pensar uma metodologia. Mas o grande barato do Surriot é esse. Você tem que deixar-se afetar e essas existências vão ganhando vida. Um outro detalhe que eu cheguei a não cheguei a desenvolver é que o Lapujade desenvolve isso no livro dele. Há uma diferença entre existência e realidade. O Lapujade desenvolve isso. O Surriot, as coisas não existem tão facilmente. É preciso por isso que ele fala da solicitude, né? É preciso que os objetos solicitem você. É preciso que você haja. É preciso que aconteça alguma coisa. É preciso que você. Isso é muito teoria da Torrede. Tudo dá trabalho. Tudo você, para dar uma aula, tem que estudar. Você, para tocar violino, tem que estudar. Você, para ser cozinheiro, tem que saber. Você tem que ter prática, você tem que ter experiência. Eu acredito que o Surriot não achasse isso, né? Mas eu acho que dá para aplicar isso para as coisas banais do dia a dia. Quem cozinha bem sabe que cozinhar não é uma coisa tão simples. Deve ter o mesmo projeto, se você quiser fazer algo que já está instaurado, já está institucionalizado, mas deve ser um projeto de instauração do bom cozinheiro. Ele tem que pegar que os filósofos chamam de qualia, né? As características dos alimentos que estão na cozinha dele, os bons instrumentos de cozinha, faca, fogão, geladeira com ingredientes, de certa forma, instaurar um trajeto para fazer uma comida que leva algum tempo para acontecer para ter um resultado. O prato bem cozinhado pela cozinheira competente não é que a gente chama, às vezes, uma obra de arte, mas comida mais gostosa, ela levou um tempão para acontecer. Ela tem a vida toda da experiência. Ela aprendeu com a mãe, com o pai, com os livros, com a tradição, com a experiência. Então, o Surriot também trabalha muito essa ideia da experiência. Por mais que ele diga que o importante é a obra, a pessoa está envolvida. De uma certa forma, ele tem razão. Não interessa muito a vida. Outro dia, eu fui comer num botequinho lá da cidade, uma carne de sol, um aipim com minha mulher, um espetáculo a comida. Aí, conversando com o pessoal do barzinho,
É um longo projeto para fazer a carne de sol, é um bom cozinheiro para fazer, escolher direito o aipim, fazer ele cozinhar da forma adequada para produzir um prato, às vezes, muito excelente. Mas essa obra de arte foi gestada, ela foi criada. O sujeito tem um tempero, tem um estilo. É um tema que eu sempre estudei no decorrer da minha vida enquanto ativa, né? Agora eu já estou aposentado, mas continuo muito interessado nisso. Você gera um estilo para dar aula, você gera um estilo para cozinhar e o artista gera um estilo. Se eu gerar um Van Gogh, né, eu tive a felicidade de passar pelo Museu Van Gogh, lá em Amsterdã, e é um negócio emocionante ver a pincelada do Van Gogh. Ele não fez isso assim, agora eu vou compor um quadro. Tem toda a vida dele, toda a experiência dele, toda a questão psiquiátrica dele, toda a vida dele no campo, tudo isso compõe um cenário muito maior do que a obra em si. A obra é o final de um processo que o artista está envolvido, mas o foco é a obra. O foco é a obra, puxou eu. Eu que tento trazer a coisa para o lado da psicologia. Eu acho que o envolvimento do artista, do autor, é fundamental para fazer com que a coisa ande. Se não tiver ele, não adianta. É fundamental a participação dele. Mas ele tem razão que o foco é a obra. Eu não estou interessado tanto na cozinheira, e sim na qualidade da cozinha que ela faz. Não estou interessado tanto na vida do sujeito, mas como essa vida do sujeito produziu aquela obra de arte. Então, o Surriot tem isso de interessante. Há uma relação do mundo com você, uma resposta de você ao mundo, e você produz. E você produz algo de novo quando você instaura algo de novo. Isso politicamente é muito interessante, porque você vê às vezes que as coisas não andam porque ninguém quer instaurar nada de novo. Porque instaurar algo de novo, no âmbito da política, implica numa série de ações que às vezes esbarram com sistemas já instalados. Não quero entrar no mérito da questão aqui sobre o Rio de Janeiro, mas basta ler jornal para ver que a gente está tudo encrencado com questões de milícia, de tráfico, agora mesmo, aquela votação absolutamente estarrecedora de mais de 120 deputados votarem a favor da soltura do cara acusado de matar a Marielle. Quer dizer, você vive atravancado por hábitos, você vai ver que aquilo lá é um grupo altamente conservador, vinculado à situação algo caótica do Rio de Janeiro. Para mudar isso, tem que instaurar algo de novo, instaurar uma prática nova, e isso não é muito fácil. Então, tanto politicamente, quanto artisticamente, quanto cotidianamente, o instaurar não é seguir um projeto. Embora tenha que tomar cuidado, eu não estou criticando os projetos. Se não tiver um projeto, também a coisa não anda. Ter projeto significa planejar alguma coisa. Eu também não sou contra planejar. Agora, o próprio planejamento, ele pode ser uma arte e ele criar algo de novo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho lido no jornal que estão querendo fazer uma reforma no Jardim de Alá. Quer dizer, tem um projeto arquitetônico, tem investimento de envolver a comunidade e um paisagismo que permita melhorar a qualidade de vida lá. É, ao mesmo tempo, um projeto, mas, ao mesmo tempo, um projeto que, se for criar algo de novo, instaura uma nova dinâmica de vida urbanística. Então, eu acho que o Surreal é isso, ela é uma mistura de como você é afetado por um ambiente, como você vive, e isso é claro quando você estuda gente como o Bruno Latour e a teoria da torrente, você vive num ambiente todo conectado nesse ambiente, e você pode permanecer num nível, como o Apple diz, concreto,
ou você pode correr para um nível mais sofisticado e correr atrás de instaurações mais complexas. Aí se envolve todo um projeto de educação, um projeto de instaurar escolas mais interessantes, criar movimentos tanto de arte quanto de comportamentais que amplifiquem as capacidades, implica numa série de coisas que eu acho que são implícitas nesse movimento de instaurar algo de novo. Então, ele, como o Whitehead, é um autor que envolve a ideia da criação. A criatividade é você saber capturar aquilo que o mundo te oferece. Bom, vou dar uma parada, porque daqui a pouco eu continuo. Eu queria saber o que vocês acharam disso tudo. Ó, tem 3 pessoas com a mão levantadas aqui para poder fazer pergunta. Babi, Clara e Ana Cristina. Vai lá, Babi. Na verdade, eu ia concordar totalmente, né, com a questão da arte. Eu não sei se o senhor conhece, eu acredito que não, porque pela forma que falou, acho que não conhece, mas acho que vale a pena conhecer, é o Charles Watson. Ele é um educador de arte, ele dá aulas no Parque Lage e ele assessora vários artistas ligados à arte contemporânea. E ele, há 30 anos, ele pesquisa profundamente o processo criativo. E a conclusão que ele foi constatando, né, e o estudo dele é todo nessa linha, é de que não importa a arte, a física, a medicina, a advocacia, o processo criativo é exatamente igual. E isso me impressionou muito quando eu fui acompanhando essas pesquisas, porque ele vai desenhando como todo o processo criativo se dá. E a questão da experiência, ela é fundamental, ela é a base, tanto que nesse processo ele diz, ninguém cria nada genial antes de aproximadamente, não é uma regra, de 10.000 horas, que seriam mais ou menos 10 anos de experiência, de conhecimento, de acumulações que a gente vai fazendo, e não só naquela área específica, mas de coisas que nos cercam, e que a gente, na hora de usar a criatividade, a gente traz essas coisas, sem querer, a gente embute elas nas nossas criações. Só um comentário. O Michel Serres é um sujeito que eu gosto muito também, um filósofo francês, recentemente falecido. Ele gostava muito de dança e de ginástica. E ele faz um comentário muito parecido com isso que você está falando. O ginasta, ele tem horas de ginástica, horas de dança, horas de controle de movimentos, para daí criar. Mesma coisa o músico, ele fica horas tocando junto ou separado, para daí emergir a criação. A criação não é, de repente, eu crio, é todo um processo que eu concordo com esse Watson, que é muito próximo ao que o Surreal diz. Tem um tempo, né, para você ir assimilando, ir entendendo, ir experienciando para gerar alguma coisa. Né? Concordo com você. E outra coisa que ele traz, que eu achei muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver com a teoria Torrede, aliás, eu brinquei com ele, tá? Porque eu falei que eu achei a metodologia dele, que eu nunca entendi a metodologia dele, hoje eu entendo. É a Torrede que a gente não sabia. Ele fala da questão do erro, da importância do erro na criatividade. O quanto o erro, ele muda os caminhos do que a gente está fazendo. Então, a gente tem que saber desapegar daquelas ideias rígidas e a gente assimilar os erros nas criações. Babi, é exatamente o que o Surreal diz. Você parece que leu o Surreal sem saber. O Surreal, ele diz isso. Eu ia até comentar isso. E é importante pensar que você pode não dar certo. Faz parte da leitura dele. Nesse texto sobre o modo de existência da obra a fazer, uma das partes dele cita isso. Você está martelando, né, um artista, um bloco de mármore, um escultor, ou uma argila, ou você está compondo
música ou você está pintando um quadro, tem uma hora que você erra. E você erra, é aquela coisa que eu falei há pouco tempo atrás do mal entendido, você errou. É importante errar. Num outro contexto, da filosofia da ciência, numa base filosófica e metodológica completamente diferente, o velho Karl Popper dizia isso. Não sei se você já ouviu falar do Karl Popper, que é um filósofo das ciências austríaco. Ele dizia que o bom de uma teoria é ela poder ser considerada falsa. Porque o mundo existe e você faz uma teoria sobre determinado movimento, física, química, ou na área de ciências exatas. Aí você erra. E você percebe que não estava boa a tua teoria, e você tem que reformular ela. O erro, ele é, concordo com a Babi, eu até não terminei de falar tudo sobre o Surreal. Esse é um ponto importantíssimo do trajeto do artista. A possibilidade de ele dar errar. Eu me lembro quando eu era jovem professor, comecei a dar aula na Gama Filho, eu tentei dar umas aulas para um pessoal, era uma turma enorme de quase 50 alunos, mais de 50 alunos da área do serviço social. Eu simplesmente não conseguia dar aula para eles, eu errei na maneira de lidar, mesmo tendo estudado o currículo, mesmo tendo dado... Eu tive que mudar a minha maneira de agir para poder mudar a minha trajetória. Concordo plenamente com a Babi Ferrante, é necessário incluir o erro no projeto artístico. Porque o erro não é que ele seja necessário, mas ele acontece. E quando ele acontece, você tem que reavaliar o projeto que você está fazendo ou a instauração do trajeto que você está caminhando. Tem mais alguém ia falar? Para. Eu de novo. Fiquei pensando aqui se a gente pode pensar, então, que a obra de arte ela nunca está acabada. Porque se a obra de arte, ela, tipo assim, se a gente coloca ela no lugar de objeto, né, ela é relacional, então ela nunca está acabada à medida que ela pode sempre se relacionar com outras coisas, né? E não só a obra de arte não está acabada, como pensando um artista, ele não faz uma obra de arte só. O trajeto do artista nunca está acabado. Um músico, não sei, voltando a falar no Beethoven, teve uma época lá que ele recebeu uma encomenda de fazer uns quartetos de corda. E aí o cara era russo. Aí ele pediu para incluir uns temas russos dentro dos quartetos de corda, coisa que o Beethoven nunca tinha feito. Então, de repente, ele ampliou a possibilidade dos quartetos, incluindo um tipo de música que ele não era habituado a fazer. Então, a obra ela sempre pode ir se transformando. Né? O próprio Beethoven, né, falando de quarteto de corda, classicamente, o quarteto de corda tem 4 movimentos separados. Quando estava no final da vida dele, ele fazia 7 movimentos consecutivos sem interrupção. Você vai mudando a forma, você vai criando modelos novos de composição. Eu dou o Beethoven como exemplo, mas vale para o romance. Né? Eu não sei se vocês leram já os livros do Salman Rushdie, que é um escritor indiano inglês. A maneira de fazer os romances é completamente diferente à medida que ele vai desenvolvendo todo um posicionamento político sobre a questão da relação do Ocidente com o Oriente. Ele vai se transformando como escritor. Quer dizer, a obra nunca está completa. Agora ele foi vítima de um atentado, né? Um esfaqueou ele na hora que ia dar uma conferência. Ele escreveu um livro sobre o atentado que ele recebeu. A obra vai mudando de forma pelo artista. O estilo dele vai se adequando às novas experiências. Então, eu concordo também com a Clara Maria Abdo, que a obra nunca está completa. E o mais interessante também é que a obra nunca é completa na sua percepção.
Sabe aquela fotografia famosa do Che Guevara, que foi fotografada? Uma vez tem um documentário de como ela foi utilizada pelas mais diferentes ideologias. A obra não é uma obra, ela ganha vida também na maneira como ela é utilizada. Então, gente de esquerda, gente de direita, gente de centro, gente revolucionária, gente conservadora, todo mundo usou aquela figura como referência. A figura ela sai um pouco da administração do autor para ganhar o mundo. E aí, nesse sentido, também a obra nunca é completa. A tal da incompletude da obra está também na maneira como você absorve essa obra e como ela cai dentro de um ambiente com efeitos completamente diferentes no momento que ela foi gestada. Ô, professor, não sei se o senhor já ouviu falar, imagino que sim, o John Dewey, que ele tem um livro, e aí eu estou escutando o senhor falar e lembrando muito desse livro, que é A Arte como Experiência, né? Que ele vai falar exatamente desse lugar, né? Que a arte ela é produzida a partir da experiência, né? De uma coisa, de um âmbito bem relacional mesmo. É isso. Eu não faço arte porque quero, eu faço arte porque eu tenho uma experiência de levar adiante alguma coisa que me envolve, que me afeta. Eu fui tocado, né, no exemplo do Henry James, ele foi tocado por uma conversa que ele ouviu. Você pode trazer isso no esporte. Às vezes você vê outro dia teve um jogo do Flamengo, que o cara fez uma cobrança de falta maravilhosa. Independente se você é Flamengo ou não é Flamengo, você tem que tirar o chapéu para a cobrança de falta que o cara fez, o uruguaio lá, o De La Cruz. Aí não é assim, não é ele fez a falta e acabou. Ele cobrou a falta e acabou. É um longo trajeto. Ele é um garoto que acabou de jogador de futebol de alto nível, e o treino, e a disciplina, e a seriedade, e o talento, e a ousadia, tudo, a forma de chutar a bola, não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Teve um trajeto para a coisa acontecer. A obra de arte ela é no sentido de que ela é uma instauração, é fruto de um acontecimento que vai se encadeando um com o outro. Claro que você pode dizer que foi por acaso, mas provavelmente não foi por acaso. Foi fruto de um monte de treino. Eu me lembro que quando eu era mais novo, o Zico, garoto, ia lá, realmente chutava 50 faltas antes de ir para o jogo. Aí quando ele jogava, ele conseguia, mas era resultado de um treino enorme para fazer a coisa andar. É nessa ideia do Sorriot, de que você é afetado por coisas, e essas coisas te constituem, você reage a essas coisas, mas você tem que ter experiências, e que é diferente a arte de um planejamento rigoroso. Não quer dizer que para você escrever uma tese você tem que ter arte, você tem que ter a disciplina de escrever um artigo ou uma tese, ou uma dissertação. A arte vai chegar quando você trouxer algo de novo, quando você estabelecer vínculos que trazem coisas que ninguém tinha falado antes. Aí você ganha o sentido da arte. E aí, Débora, diga lá, você também. Olá, tem mais duas pessoas aqui com as mãos levantadas. A Ana Cristina e o Eric. Pode ir, tá? Boa noite, professor. Boa noite, gente, professora. Eu estava aqui pensando nisso que você está falando de instaurar. Então, assim, eu poderia dizer que a obra é o quê? E a instauração é o como? A instauração é o que faz parte de todo o trajeto para você chegar à obra. A instauração é você estar atento a virtuais, é você estar atento a uma formação. E na hora que você fazer, você faz do seu jeito. Você faz do seu jeito e você cria uma metodologia que é nova. Você cria um gesto.
O Suriô fala muito isso e o Zapujá volta. A instalação é um gesto que você pode associar a alguma coisa nova que está acontecendo. Voltando ao exemplo da cozinheira que cria um prato novo, que ele combina os elementos de uma comida que é surpreendentemente gostosa. Ela, de certa forma, usou a experiência dela de cozinheira, a pessoa, incluiu um tempero que ninguém tinha imaginado que fosse dar certo e criou um prato. Essa criação implica num trajeto. A obra é o resultado final daquilo lá. Eu fiquei pensando nesse seu exemplo, assim, porque, por exemplo, na cozinha, a obra sempre vai poder ser reproduzida, mas o afeto que ela vai causar em cada um que vai comer é diferente. Já uma obra de arte, desculpe, pode falar. Não, nem sempre você consegue reproduzir. Você já tentou fazer pão, nunca sai igual. Mesmo o projeto de fazer igual, às vezes não funciona. Aí tem a história do erro. Às vezes você pensa que vai dar certo, não dá. E você tem razão, a forma como a coisa é assimilada varia. Continuando. Então era isso, assim, eu fiquei pensando se mesmo sendo reproduzível, que ainda assim a forma como vai afetar cada pessoa que vai comer aquela comida, isso vai ser o novo daquela obra chamada prato de comida, arroz e feijão. Vai ser o novo daquilo, não só o tempero, mas o tudo, desde a criação da cozinheira. O senhor me corrige, por favor, para ver se eu estou indo no lugar certo, ou se eu estou num erro promissor, por favor. Então, desde a hora que ela pega os ingredientes, e aí ela vai e começa a fazer, até o momento em que ela coloca a mesa, e aí ela acabou ali, mas não acabou ali, continua, porque aí a pessoa vai comer, é como o quadro da Mona Lisa. Cada um que for lá olhar, a obra em si está acabada, mas cada um que vai lá olhar traz essa continuidade na obra, porque vai ter algo para falar dela que é seu, que é do seu olhar. Eu estou errada? Não, você está certa. Eu, quando fiz meu pós-doc, eu passei pelo Louvre e fiquei olhando aquilo lá. A plateia ela se emociona de forma diferente. Você tem o japonês, você tem o brasileiro, você tem o próprio francês, e aquilo causa um impacto que a obra ela não acabou, ela continua na tua sensibilidade, no teu imaginário. A obra solicita você, por isso que ele fala de solicitude. E você reage, você responde à obra, e você é constituído por essa obra. Uma das coisas que eu estava ouvindo, minha mulher hoje estava vendo uma entrevista com o Tony Fagundes, ele diz como há poucos museus no Brasil, como há poucas possibilidades de as pessoas irem ao museu e se deixar afetar, como às vezes a gente tinha que ter mais condições de aprender a arte dos outros. O que é a arte? Um dos pontos que o senhor levanta é que há uma tendência de dizer que a arte tem que produzir o belo. Ele discorda. Você não tem que produzir o belo. Você tem que produzir alguma coisa que te afeta. Então, o que é interessante na arte é que, às vezes, ela é linda, né? Você pega, estava falando do Schubert, tem umas músicas dele que são estonteantes. Você pega o Valerio de Chico Buarque, né? Algumas letras e músicas dele lindas. Quer dizer, há uma beleza em determinadas obras, mas o foco não é a beleza. É quanto ela te afeta, quanto ela te emociona, quanto ela te desestabiliza, quanto você... Por isso que eu acho que alguns filmes que você vê, você sai tocado do cinema. Quando você sai tocado do cinema, diz, caramba, o que houve? Esse filme me desestabilizou, é porque a obra de arte conseguiu te impactar. Não é aqueles espetáculos americanos cheios de recursos, cheios de fogo de artifícios, recursos visuais,
em que você entra do mesmo jeito que saiu, viu? Mas quando ela te toca, quando ela te emociona, quando ela é bonita no sentido de sair do seu mundinho, te desestabilizar, aí realmente eu acredito que ela te tocou, porque o cineasta teve esse tal projeto que o Suryo chama de anáfora. Ele bolou o tema, ele escolheu os atores, ele estudou o roteiro, ele fez uma pesquisa de época, ele fez todo um trajeto para gerar um produto que te tira você do seu lugar, faz você ter uma sensibilidade diferente. Desculpa aí. É basicamente isso, né? Essa ideia do Suryo de que a obra a fazer é um tema importante em filosofia e que essa obra implica muito no indivíduo. Está certo que o importante é o filme final, está certo que o importante é a comida final, está certo que o importante é o foco, é a realização dessa obra, porque algumas obras não dão certo. Houve erro, o sujeito se desinteressou, ficou cansado, deixou a obra para lá, acabou falecendo e a obra não atingiu. Então, não aconteceu. Isso tem a ver com a vida do artista. Agora, quando ela acontece, te provoca, ela chegou ao final, a obra aconteceu. Muitas obras, por alguma razão, não dão certo. Você imagina que quer estudar, sei lá, arquitetura, e não dá certo, aí vai estudar outra coisa. A vida caminhou outro caminho, você pensou fazer isso, aconteceu aquilo. Então, eu me interesso pelo Suryo. O Suryo se interessado pela obra a fazer. Eu me interesso pelo artista ou executante de qualquer tarefa e as vicissitudes que ele tem e a disciplina, a seriedade e a ousadia que ele precisa ter para levar adiante esse processo. E aí, estamos chegando já a quase 8 horas. Mais alguma questão? Você mesmo, Débora, o que você teria a perguntar ou achar? Tem o Eric aqui e a Babi também, que estão com a mão levantada. Vou deixar eles falarem e aí, se der, eu faço um comentário que tem uma coisa que eu estou aqui matutando. Pode falar, Eric. Boa noite, mestre Ronald, Débora, colegas. Muito feliz aí de estar compartilhando esse momento com você, Ronald, mestre Ronald. Fico muito feliz que a Débora esteja compartilhando também esse momento, né? Ela se permite se afetar e te trazer aqui, de alguma forma isso também acaba atravessando a gente enfim. E eu tenho uma questão que tem a ver com afetar, né, e ser afetado. Tem um autor tem dois autores, na verdade, que hoje eu tenho me inspirado bastante, né, que falam sobre isso, né, sobre afetar e ser afetado. Um é o Ailton Krenak, né, que enfim, hoje está honrando o seu dia, né, e o outro é o Nego Bispo, né, e que fala sobre uma cosmofobia, né, o medo que nós temos do cosmo, de ser afetado, de afetar, e é assim que uma parte de mim se inspira. Só que, mestre Ronald, eu tenho uma questão que eu queria que o senhor me orientasse, porque eu estou meio perdido mesmo. Uma outra parte minha é orientada pela psicanálise. E numa aula que eu tive essa semana, com um grande mestre na faculdade também, fala muito sobre, dentro da clínica, como posso falar, é como se o analista não tivesse desejo, não manifestasse o desejo, né? O analista, ele está ali, não manifesta o desejo, e ele, então, aí me vem um grande choque, por causa da transferência, né? O conceito do Freud e tal, senão você estaria atrapalhando ali. Só que aí me vem um conflito, né? De você não manifestar o interesse, de você ser aquela pessoa contida, etc.,
para você não atrapalhar a transferência, mas ao mesmo tempo, essa questão do afetar e ser afetado, eu não sei onde eu me coloco nisso. E eu queria muito uma iluminação sua, se lhe aprover. Eu sei te ajudar muito, porque eu não sou muito da área clínica, sou da área social. O que eu posso te dizer é que o Félix Guattari ele fazia um pouco a crítica à psicanálise, porque ela é meio restritiva. Ele diz que você fica muito trabalhando aqueles referenciais psicanalíticos que o Freud impõe e impede o garoto de enfrentar isso aí. Eu acho que o jogo do afetado e afetado acontece sempre. O problema é que, às vezes, você não tem como enfrentar essa afetação e agir de maneira instaurativa. O problema é ver de que maneira você pode pensar isso em clínica. De que maneira a Isabel Stangers tem uma série de pequenos artigos num texto que ela chama Cosmopolitique, acho que alguns são traduzidos, em que ela critica um pouco os diagnósticos dos psicanalistas. Você cria um jogo interpretativo em que você fica meio submetido a esse esquema de diagnóstico. Ela acha que tinha que fazer uma clínica em que o paciente pudesse enfrentar, discutir, questionar o diagnóstico. Aí é uma área que eu não quero entrar muito, senão vou ferir suscetibilidade. Mas acredito que é possível ir por um caminho, o Guattari e Deleuze, na esquizoanálise, em que você não aceita a psicanálise de uma maneira integral. Eu li o Platô e do Guattari e do Deleuze, eles vão um pouco pelo caminho. É preciso trazer as questões sociais, políticas, para dentro da clínica. Aí eu não sei que o seu professor é um clínico mais tradicional, mas eu acho que tem que ter espaço para o indivíduo poder instaurar uma opinião dele, questionar, de repente, não no sentido provocativo, mas no sentido mais democrático, questionar a instituição que ele está colocando. Criar um espaço. Minha amiga Laura Quadros trabalha no caminho da Gestalt terapia, e a Gestalt terapia parece que é um caminho não tão fechado quanto a clínica mais tradicional. Aí, Débora, você vai poder responder pelo seu lado. O que você diria? Eu diria para o Érico para ele aguardar as cenas dos capítulos, porque trabalharemos essas questões, já que estamos aqui na Europa, fazendo essas aproximações, né, da TAR com esse fazer clínico, né? Então, a gente tem uma equipe na CBA agora, então, para a gente entender do que pode ser essa atuação do psicólogo, da psicóloga nesse setting terapêutico, a partir da TAR, vai levar em consideração, inclusive, a ideia de afetação, né? E até mesmo para a gente pensar um pouco do que a gente pode entender como um ator, né? O psicólogo, a psicóloga também como um ator nessa relação. E aí é todo o rolê que a gente ainda vai discutir aqui na disciplina, mas tem que aguardar as cenas do próximo capítulo para poder fazer a pergunta dela e a gente pode encerrar. Tá bom? A sua pergunta é muito boa, mas ela abre uma discussão muito ampla, né? Como que você, como ator psicanalista, ou ator paciente, todo o ambiente que ele está, tem acho que, não me lembro do livro, mas tem um comentário do Guattari sobre isso. Você está cercando o garoto de todos os lados e o menino quer lá brincar na rua, deixa ele na rua brincar, né, com o caminhão dele. Eu me lembro se é no texto que ele tem junto com Cartografia do Desejo, então, em que, de repente, você traz a questão do desejo para uma inserção do público, do social, e não ficar preso
que a esquizoanálise é meio que uma briga com a psicanálise clássica. Aí seria um campo mais complexo, mas isso vale para uma outra aula. Hoje não dá tempo de falar sobre isso. Mas muito bom, Érico. É bom que eu já anotei aqui coisas que eu vou fazer para gente. Isso me atravessa profundamente, professora Débora. É uma questão de, como posso dizer, não sei, assim, até que ponto também você falar, né? Até que ponto você não está querendo ser o salvador da outra pessoa. Bom, a psicanálise tem ótimos prepositivas ali, mas eu também vejo que essa coisa do afetar e não ser afetado, né? Talvez não haja aqui, assim, eu estou só falando por alto, né? Talvez não haja algo certo ou errado, né? Talvez cada indivíduo seja um, né? E cada dinâmica seja uma também, né? Assim como a arte, né? A vida está acontecendo ali. Mas é algo que eu venho refletindo sobre, e vou registrar aqui para as próximas aulas, então. Ótimo. Bom, Babi, rapidinho essa pergunta para a gente conseguir encerrar. Na verdade, eu ia falar uma coisa que era uma bobagem, mas aí eu vou ter que continuar falando, Érico, porque realmente você tocou num ponto que me atravessa, né? Mas eu ia falar, na verdade, era para Ana, quando ela trouxe a questão da comida e o professor Ronald, na sequência, falou do erro, que me veio uma coisa assim, bobagem, que eu lembrei, que o mingau, por exemplo, foi o que gerou a panqueca, num erro. Que ao deixar cair no fogo, eles viram que fazia. Então, às vezes, nem a cozinha, ela é uma verdade absoluta, entendeu? Ela transforma, ela traz o novo, ela traz a criatividade. Isso. Mas eu ia até tirar a mãozinha por causa da hora, mas aí quando o Eric falou, Eric, tenho uma influência muito forte na minha vida de um psicanalista, tá? Que foi muito importante na minha vida, na minha formação como ser humano. E ele sempre foi muito controverso, mas muito respeitado dentro da psicanálise, principalmente nos anos 90, que foi Eduardo Mascarenhas. Então, ele me trouxe muito, ele e amigos, né, que a gente tinha grupo, a pirralha, que eu era pirralha, e eu participava dos grupos de estudos, e eles sempre falaram do desejo, sempre falaram de quanto eles eram atravessados pela clínica, sim. Então, e era um grupo psicanalista, assim, das antigas, tradicional, e eu não vejo essa rigidez que eu vejo hoje no ensino brasileiro, quando falo da psicanálise. Para mim, foi uma surpresa quando eu entrei na faculdade e comecei a conversar com pessoas de outras universidades, o que virou a psicanálise, porque ela não é o que eu conheço. Não é a psicanálise que eu tive acesso nos anos 90. Então, só para você ter uma pequena ideia, assim, o Eduardo tinha um paciente depressivo que ele levava para fazer sessão na praia. Porque ele falava, esse paciente pede isso. O consultório dele era muito perto da praia, ele falava, vamos caminhar na praia, vamos fazer no sol, você precisa de sol. Então, eu acho que existe espaço para tudo. Estou falando de orelhada, tá? Assim, pela minha experiência, mas... Beleza, obrigada. Bom, a gente está caminhando aqui para o fim, né? Já está chegando a 8 horas. Eu queria muito mais tempo para a gente ficar aqui falando e conversando e ouvindo o professor Ronald. Eu tive esse privilégio com um pouco mais de tempo que vocês estão tendo, então, né, invejem aí. Mas agradecer muito, professor, por ter aceitado de novo o nosso convite, por ter estado aqui. Vocês também, que pediram para que o professor viesse novamente, a gente conseguiu fazer esse encontro acontecer. A gente tem feito questão de falar, né, como que a gente está conseguindo trazer a TAR desse ambiente da USU, trazer a TAR para ser conhecida mais precisa. E aí, para mim, é muito importante que o professor Ronald faça parte de todo esse movimento, porque eu só estou aqui pensando a TAR e fazendo tudo que eu tenho feito com a TAR por causa também do professor Ronald, né? Então, muito obrigada, professor. Foi ótimo para mim. Acho que todo mundo aqui, os coraçõezinhos. E até uma próxima. O convite, fico feliz por vocês terem compartilhado comigo essa aula. Obrigado.
Um beijo, então, pessoal. Bom Tchau, tchau. Obrigado, professor.